Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Na FAM, Faculdade de Americana, as histórias são reais. De gente que quer mais da vida. De gente que se esforça para conquistar melhores posições no mercado de trabalho e, com responsabilidade social, tornar-se um cidadão melhor. Somos história, somos conquistas, somos FAM, Faculdade de Americana, 25 anos. Alta qualidade de ensino com responsabilidade social. O momento é agora, faculdade é Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Olá, muito boa tarde. Agora são 18 horas em ponto no seu relógio da TV Todo Dia e estamos começando a terceira edição do Jornal Todo Dia desta segunda-feira, dia 14 de abril. Olha, muitos destaques para você acompanhar aqui na nossa região, um dia movimentado e a gente vai trazer um balanço do que aconteceu na sua cidade e em toda a área de entorno da TV Todo Dia. Mas antes, eu quero bater um papo com você. Pega seu celular, anota o nosso contato, 19 3471 2700. É isso aí, 3471 2700. Você entra em contato no WhatsApp e manda uma sugestão de notícia, fala como está seu bairro, se está com buraco, mato alto, vazamento de água, enfim. Tudo que a gente puder te ajudar a melhorar aí na sua região, você pode contar com a gente. Também queria fazer um convite especial. Você quer ficar atualizado 24 horas por dia sobre o que acontece nas nossas cidades? Então, se você não conhece o nosso portal, está perdendo tempo, hein? É o tododia.com.br. Tododia.com.br, a nossa equipe de reportagem deixa o portal sempre atualizado para você conferir, compartilhar as notícias, enfim, como você quiser aí, você pode compartilhar nas nossas redes sociais, nas suas redes sociais. E falando em redes sociais, você já segue nossos conteúdos lá no Instagram e no Facebook? Então você deve ir no @Jornal Todo Dia. E se você já segue, eu peço que você curte, comente, compartilhe, enfim, joga naquele grupo do WhatsApp para repercutir as notícias que a nossa equipe prepara para você. E se você gosta das matérias que são exibidas aqui, nas nossas edições dos telejornais, você deve ir lá no YouTube, @TV Todo Dia e @TV Todo Dia Oficial, compartilhar, compartilhar, e também lá tem todas as matérias que você precisa saber, mas em vídeo. E essas matérias também ficam no portal, na parte dos textos juntos, tá certo? A gente está ao vivo dos estúdios da TV Todo Dia, no canal 14.1 da sua TV digital e também no canal 8 da Claro TV. E a gente começa com um destaque triste, porque a Americana está escalando as mortes por dengue, e a Isabela Braz, a nossa repórter, traz uma atualização para você. O município de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, confirmou nesta segunda-feira mais 2 óbitos causados pela dengue no município em 2025. Ambos os casos aconteceram no dia 9 de março, e com esta confirmação, a Americana chega a 21 óbitos causados pela doença desde o início do ano. O município também totaliza até esta segunda-feira 6.098 casos confirmados da doença. As vítimas são uma mulher de 86 anos, moradora do bairro Chácara Machadinho, que era acompanhada pela rede privada de saúde, mas teve o óbito atestado em hospital público, e uma mulher de 70 anos, moradora do bairro Nova Carioba, que estava internada em um hospital público. A Prefeitura de Americana decretou situação de emergência em saúde pública em razão do cenário da dengue no município. O decreto estabelece medidas administrativas para intensificar o controle e combate às arboviroses.
Além da dengue, o decreto também abrange medidas de combate a outras arboviroses transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como a chikungunya e a zika. A Prefeitura reforça que segue desenvolvendo diversas ações de combate à dengue por meio da campanha Todos contra a Dengue. Para não deixar a água parada, tem que se mexer. Isabela Braz para a TV Todo Dia. E Americana é uma das cidades do Brasil onde se há mais registros de morte por dengue, então a gente tem que ficar atento. Em Sumaré, por exemplo, a gente fez o especial 100 dias da TV Todo Dia para fazer um balanço de como estão as gestões municipais nas cidades da nossa região. A gente falou com o prefeito Henrique do Paraíso, de Sumaré, do Republicanos, e ele falou que lá na cidade, por exemplo, a distribuição de repelentes. Então, o poder público aí ajudando em várias cidades a tentar combater essa doença, mas como você viu na matéria da Isabela, é importante que a população, como a gente sempre reforça aqui, também colabore e contribua, porque tem cidades que 80% dos casos são em imóveis, residências, é lá que estão os criadores da dengue, então é importante a gente seguir fazendo a nossa parte, tá certo? Olha, em Santa Bárbara do Oeste, no final de semana, ocorreu uma caminhada aí para a conscientização sobre o autismo. O nosso repórter Anderson Jung esteve lá e conta todos os detalhes para você. Com o objetivo de conscientizar a população em relação ao autismo, a AMAI, Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos em Santa Bárbara do Oeste, realizou na manhã de domingo uma passeata que saiu do Parque dos Ipês rumo ao Parque Araçariguama. Então, é muito importante, né, a questão de divulgar a conscientização, falando sobre o 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, para a sociedade, para os familiares. Isso ajuda a busca por leis em prol do autista, né? Os governantes têm a consciência de como está e como vem aumentando, né? Eu falo isso porque quando eu comecei, o autismo era a cada 110 nascidos, um era autista. Hoje, a cada 36 nascidos, um tem autismo. Então, aumentou muito. E o que é isso? É isso que nós estamos fazendo aqui, divulgar, conscientizar. De acordo com a organização, aproximadamente 500 pessoas participaram do evento, que contou também com a participação do Instituto Pernas da Alegria, que veio de Americana para apoiar a causa. Ele é um evento que dá a oportunidade da gente falar de um assunto que ele ainda não é conhecido socialmente, né? O autismo, ele traz algumas verdades e nuances que nem todo mundo conhece. Então, a partir do momento que você levanta uma bandeira e que você começa a falar sobre, traz um pouco de curiosidade para a sociedade, porque a gente precisa se informar para poder compreender e ajudar. Porque mesmo que você não tenha na sua família, em algum momento na sua vida você vai cruzar com um autista. Seja numa fila de mercado, seja no estacionamento. É importante você compreender para você se enquadrar na situação. Fazendo esse evento ajuda outras mães que às vezes não têm ainda o diagnóstico da criança, né? A gente acaba conscientizando outras famílias para que busquem o diagnóstico e assim, buscando o diagnóstico mais rápido, eles conseguem fazer um tratamento desde o começo. Além disso, ajuda também a conscientizar as pessoas para que não tenham preconceito. Às vezes as pessoas veem a criança tendo um comportamento diferente e acaba julgando a criança, então isso traz um pouco de informação para as outras pessoas, ajudando a diminuir o preconceito. Anderson Junk, de Santa Bárbara do Oeste, para a TV Todo Dia. Obrigado, Junk. 18 horas, mais 7 minutinhos no seu relógio da TV Todo Dia. Se você chegou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir desse momento, você fica muito bem informado, muito bem informada sobre tudo o que acontece na nossa região. E você que já está desde o início, eu agradeço. Siga acompanhando aqui o Jornal Todo Dia, 3ª edição. E olha, vamos para Campinas agora, porque a Unicamp poderá ter novos cursos, hein? Quem traz quantos são e quais são é o nosso correspondente na cidade, o Guilherme Perangeli. O Conselho Universitário Cônsul da Unicamp aprovou na última semana a abertura do processo de implantação de 4 novos cursos de graduação: Direito, Fisioterapia, Licenciatura em História Noturno e Licenciatura em Inglês. Essa decisão marca o início de um trâmite interno longo que deve passar por diversas instâncias antes de ser concretizado. Os projetos passarão pela avaliação de uma comissão especial que será formada pela reitoria, depois segue para a Comissão Central de Graduação, depois Comissão de Orçamento e Patrimônio,
Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão e Câmara de Administração. Depois disso, os cursos voltam ao cônsul para a decisão final sobre a implantação. O pró-reitor de graduação da Unicamp, Ivan Toro, explicou que a universidade é a estadual com menor número de cursos e de vagas. São 69 cursos, 3.340 vagas todo ano. Enquanto a USP tem 183 cursos e mais de 11 mil vagas, a Unesp mais de 130 cursos e mais de 7.500 vagas. Foram 13 propostas de cursos e escolheram essas 4 para essa decisão se serão implantadas ou não. Ainda de acordo com o pró-reitor, a criação desses cursos, estava condicionada à liberação de cargos, que só ocorreu recentemente. A pandemia e incertezas financeiras também postergaram essa análise. A localização do curso de Direito ainda não foi definida, dos outros cursos já há ideia de onde eles podem ser implantados, e o reitor da Unicamp, o Tom Zé, afirmou que o processo de expansão deve ser gradual, considerando os impactos orçamentários da reforma tributária, que é algo que preocupa muito a universidade, que pode ter perda de arrecadação por conta da reforma tributária. Então, diretores de vários institutos exaltaram essa oportunidade de ampliar os cursos de graduação da Unicamp, que atualmente tem 20.500 alunos de graduação distribuídos nesses 65 cursos. Também são ofertadas 120 vagas no Profis, que é um programa voltado a alunos de escola pública de Campinas e ingressam diretamente na Unicamp. Essa distribuição de vagas e professores pelos novos cursos será a seguinte: fisioterapia, 40 vagas e 13 docentes, direito, 50 vagas e 40 docentes, licenciatura em inglês, 30 vagas e 11 docentes e licenciatura em história noturno. Teríamos 52 vagas e 10 professores para este curso. Então, tem toda essa tramitação, não é algo imediato, não deve ser no ano que vem que esses cursos já deverão estar implantados, mas há esse processo acontecendo internamente na Unicamp. De Campinas, Guilherme Pierangeli, para a TV Todo Dia. Você que notou com atenção a matéria do Pierangeli percebeu que ele citou que a reforma tributária aprovada no Congresso Nacional pode afetar a universidade. Isso porque a Unicamp ela é subsidiada majoritariamente com o ICMS, que é um imposto estadual, mas que pode ter alterações a partir tanto da gestão do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o governador aqui de São Paulo, tanto com a reforma tributária. E no especial de 100 dias das gestões municipais da TV Todo Dia, o prefeito Dário Saad, de Campinas, criticou a reforma tributária, falou que fica tudo nas costas do município, questão orçamentária. Então, é um ponto interessante que a gente pode saber como afeta as cidades essa reforma. Falando em cidades, o nosso repórter Felipe Gomes preparou uma matéria especial sobre se a verticalização muito grande, um aumento da verticalização, pode prejudicar as cidades. Então, preste bastante atenção, vale a pena nessa matéria do Felipe Gomes. Porque a pergunta que não quer calar, para quem é que Santa Bárbara está produzindo moradia se nós tivemos o que nós tivemos no último sorteio do CDHU aqui em Santa Bárbara? Foram mais de 50 mil pessoas. E se a gente pega o número, Felipe, me ajuda, de moradias que vieram para o município nos últimos anos, talvez seria para a gente ter reduzido esse valor de déficit. E por que não está abaixando? Perguntas como essas não são fáceis de responder. Nos últimos anos, as cidades da área de cobertura da TV Todo Dia têm vivido um ritmo acelerado de crescimento populacional e de urbanização. Um movimento que vem transformando a paisagem urbana e reduzindo cada vez mais o espaço rural. Com o aumento na construção de imóveis, principalmente em áreas urbanas, é preciso planejamento. O crescimento desordenado impacta de forma desigual a população e exige a atenção das gestões públicas. Para entender melhor como essas dinâmicas impactam não apenas o espaço territorial, mas também a população, conversamos com um coletivo de arquitetos, os urbanistas, de Santa Bárbara do Oeste, que nos explicou um pouco mais sobre esse processo. Quando uma pessoa decide sair de um lugar e ir para o outro, a primeira coisa que ela vai procurar é uma casa. E a primeira pressão que a cidade sente é a procura pela moradia, E aí, seja ela de maneira comprada ou alugada, essa necessidade ocorre e as cidades precisam encontrar formas, dentro do que é possível em políticas públicas, sejam elas federais, estaduais ou municipais, em suprir essa demanda. E aí, em paralelo com a moradia, se surgem as outras demandas, que é educação, saúde, lazer e etc., acompanhando o que está na Constituição brasileira. Quem é essa população que precisa de moradia? É a primeira pergunta.
E então fazer esse casamento de secretarias, chamar a Secretaria de Meio Ambiente para a gente entender qual é o impacto que essas pessoas trarão para esse espaço e como que a gente pode mitigar, né, os abalos ambientais que virão. Né? Enfim, aí Secretaria de Ambiente, de Saúde, Educação, todas esses trabalhos são importantes para que a gente consiga garantir a necessidade de todos. Em Americana, por exemplo, entre 2023 e 2025, a Prefeitura aprovou diversos empreendimentos imobiliários. Só em 2023 foram 24 condomínios e um loteamento. Em 2024, mais 12 condomínios e outro loteamento. E por fim, em 2025, até este momento, um condomínio foi aprovado. Santa Bárbara também seguiu o mesmo ritmo. Foram 5 novos loteamentos aprovados nesse período. E para que esses empreendimentos sejam aprovados, cada gestão municipal conta com um plano diretor. Um documento que é responsável por orientar e organizar o crescimento urbano. O plano diretor é a ferramenta com a qual a gente vai dar uma orientação para esse crescimento, né? Para não ter assim aquele crescimento desordenado, né? Porque o próprio título diz, plano diretor, é aquele que dirige. Então, existe ele e aí a chave é como esse plano ele é escrito. Né? Como ele é composto, quem que vai discutir esse plano, né? A população vai estar sendo ouvida para a gente realmente chegar no cerne das necessidades. Então, essa seria assim, uma ferramenta, né, primordial que internamente se derivaria em outros planos dentro desse grande plano, né? Ele é importante porque ele vai delimitar no território da cidade o local ideal para que essa cidade seja construída e para que as pessoas que não conseguem acessar o mercado imobiliário formal também possam morar nesses lugares que são os mais qualificados. Senão, a gente tem uma cidade que é o que as cidades brasileiras refletem muito, que é um centro adequado, cheio de serviços, lazer, cultura, mas uma periferia sufocada, que só encontra residências em situações ruins, com falta de serviços públicos, de lazer, cultura. Então, o plano diretor com o PLIS são instrumentos aí que direcionam melhor. Enquanto a cidade cresce, a zona rural encolhe. E isso traz consequências, principalmente nos municípios do interior, onde o agronegócio e a agricultura familiar ainda são base da economia do abastecimento local. E o que a gente come hoje na mesa, quem produz isso é a agricultura familiar. São famílias que têm as suas chácaras e sítios, ou elas são assentadas e trabalham em coletivo, em cooperativas, que produzem um alimento para a cidade comer, né? Se o campo não planta, a cidade não se alimenta. Então, se essas pessoas estão deixando a zona rural por falta de investimento, de infraestrutura ou de incentivo para elas estarem lá produzindo alimentos, todos perdem. Perde-se a cultura do rural e da produção de alimentos orgânicos e mais saudáveis, e perde a gente também com uma cidade mais espraiada e desplanejada. E respondendo à pergunta realizada no início dessa reportagem, para quem os municípios estão construindo moradias, o próprio Felipe explica, quando trata-se de habitações subsidiadas por programas estatais voltadas à população que está fora deste mercado imobiliário. O que foi construído nos últimos anos, tanto em Americana quanto aqui, que é voltado para a população de baixa renda, de interesse social, engraçado que é sempre na periferia. Então a gente mapeou nos últimos, acho que foram 10 anos, né, o local dessas habitações, e elas se concentram hoje na região norte, próximo do Orquídeas, do Jardim Europa, e na região sul, perto do Romano, e também do Bosque das Árvores, que são regiões mais frágeis, e elas concentram hoje a pobreza na cidade. Só que a cidade dinâmica, ela está aqui, nessa entrevista, na estação cultural, no centro, né, com os serviços e tudo mais. Então acho que a gente volta sempre para aquele assunto de para quem está produzindo política pública. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. E vamos ficar em Santa Bárbara, porque a Nicole Maia foi lá conferir a reabertura de um importante ponto de cultura e que também gera movimentações econômicas importantes. Ficou curioso? Acompanhe agora a nossa reportagem. A Casa
Casa do Artesão de Santa Bárbara do Oeste reabriu neste sábado, dia 12, com uma variedade de peças produzidas pelos artesãos locais. O espaço, dedicado à valorização do trabalho manual e à cultura popular, contou com itens confeccionados em diferentes técnicas, com preços que variaram de R$ 5 a R$ 350. O artesão Antônio Carlos reutiliza a madeira para criar seus produtos e vê o artesanato como um hobby. Eu trabalho com isso, é um complemento de renda apenas, não vivo exclusivamente do artesanato, mas é uma coisa que eu gosto. Então, saindo daqui hoje mesmo, vou chegar em casa e vou trabalhar ainda no artesanato. Instalada no Centro de Atendimento ao Turista, em frente ao Museu da Imigração, a Casa do Artesão funcionará de segunda a sextas-feiras, das 9 às 5 horas da tarde, e aos sábados, das 9 às 1 hora da tarde. A iniciativa visa fortalecer a produção artesanal do município, oferecendo aos artistas locais a oportunidade de expor e comercializar as suas criações em um espaço fixo. Além disso, a proposta está alinhada aos princípios de valorização cultural, geração de emprego e renda e inclusão social e desenvolvimento econômico. Maria trabalha com fragrâncias há mais de 25 anos e comenta que elaborou produtos especialmente voltados à cidade de Santa Bárbara. E a gente trouxe agora para a Casa do Artesão algumas fragrâncias feitas especialmente para Santa Bárbara, que é o caso da vela da flor de figo. Nós trouxemos body splash de manga rosa, que é nativo. Aonde você anda em Santa Bárbara tem um pé de manga rosa. Aí nós temos os body splashes de manga rosa, romã, jabuticaba, nós vamos estar trazendo para o próximo mês, e lixia com vanila. Confeccionada em diversas técnicas, podem ser encontradas peças como vasos, porta-objetos, bolsas com temas de maternidade, autismo e doenças ocultas, profissão e necessários com costura criativa. Essa é a arte de Claudete dos Santos, que também adaptou seu produto a uma lembrança da cidade. E faço bolsa com temas de Santa Bárbara do Oeste, tipo uma pessoa vem de fora passear na cidade e ela quer levar uma lembrança daqui da nossa cidade, então ela vai encontrar bolsas com o tema de Santa Bárbara, que são as capivara, as romizeta. Então as minhas bolsas são todas voltadas com o tema. O gestor de artesanato, Luiz Lima, comenta sobre a reabertura da Casa do Artesão. Então aqui a gente está reabrindo a casa novamente, na data de hoje, com 14 artesãos do município. Então com variedades de técnicas, então macramê, biscuit, crochê, perfumaria, velas, impressão 3D com pintura, amigurumi, então tem N técnicas. Os artesãos interessados em realizar o credenciamento, basta procurar a Secretaria de Cultura, localizada dentro do Teatro Municipal do município. Além do fortalecimento do artesanato da comunidade, é uma geração de renda também. Então, além de gerar renda, também é uma parte de saúde mental. Bastante artesãos entra como profissão no artesanato para sair de depressão, ansiedade. Então, também é um escape, né? O artesanato também é um escape também para eles, e geração de renda e complementação, né? Nicole Maia para a TV Todo Dia. 18 horas mais 21 minutinhos. Eu quero convidar você a ficar aí. Espera só um pouquinho que a gente já volta. Vamos para um breve intervalo e, como eu falei, já voltamos em breve. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus tem conectando você ao mundo. No estúdio Sabrina Ometo você encontra diversos serviços como
cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar. E além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Medo, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Muito obrigado para você que está acompanhando a gente desde o início e você que chegou agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir desse momento, você também fica muito bem informado sobre tudo o que acontece nas cidades da nossa região. E olha, lá em Limeira, um homem de 64 anos foi preso porque ele fez uma importunação sexual contra uma mulher. Um caso aí lamentável, enfim. E os detalhes você vai acompanhar com o nosso correspondente lá de Limeira, o Igor Sedano. Um idoso de 64 anos foi detido no final da manhã desta segunda-feira, 14 de abril, após ser acusado de uma suposta importunação sexual dentro do Parque Cidade em Limeira. As informações são da Guarda Civil Municipal e o homem teria mostrado os órgãos genitais e perseguido uma mulher de 34 anos que fazia caminhada no local. Segundo relatos da vítima, o idoso caminhava com uma bicicleta com as partes íntimas à mostra. Ao notar a atitude do suspeito, a mulher saiu em busca de ajuda e foi até uma base da GCM instalada no complexo do parque. Ao perceber que seria denunciado, o homem fugiu em direção ignorada. Na sequência, já no bairro Nossa Senhora do Amparo, a vítima transitava com sua motocicleta e se deparou novamente com o homem, que ainda estava com o órgão genital exposto e pediu ajuda de populares. Conseguiram conter o homem até a chegada dos agentes. Ele e a vítima foram encaminhados até a Delegacia de Defesa da Mulher, com imagens de Wagner Morente, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Obrigado, Igor. Uma atualização desse caso, a Guarda Civil Municipal de Limeira mandou para a gente, que foi registrado, como eu disse, como importunação sexual, e o idoso de 64 anos foi recolhido à carceragem, ou seja, ele ficou mesmo preso, não foi liberado, vai ficar preso para responder por esse crime e as investigações seguem. Se realmente ele fez isso, que pague, porque a gente não pode ter isso, né? Em 2025, tudo isso que o homem fez aí, que a polícia está apurando, certo? E em Santa Bárbara do Oeste, uma família busca reconstruir a vida depois que o incêndio atingiu a casa dela. Vamos acompanhar a reportagem de Isabela Brás. Essa é a casa de Cirlei Bocelli, uma moradora do Jardim Itamaraty, em Santa Bárbara do Oeste, que infelizmente perdeu tudo nas chamas na última sexta-feira em poucos minutos. Cirlei contou à TV Todo Dia que as chamas foram percebidas pelo seu neto de 10 anos. Era por volta das 11h30 quando o neto de Cirlei havia acabado de chegar da escola e, enquanto tomava banho, teria sentido faíscas caírem no seu corpo. Ao sair do banheiro, ele teria notado as chamas já tomando conta de boa parte da sala e saiu correndo pedir ajuda. Devido à quantidade de fumaça inalada, a criança foi levada até o hospital, mas passa bem sem maiores ferimentos. O curto-circuito teria se iniciado após o ventilador de teto cair na cama de Cirlei. As chamas começaram e em pouco tempo já havia tomado conta da casa. Ela, que é faxineira, estava trabalhando no momento. Na hora que eu cheguei, que eu estava trabalhando, né? Aí o bombeiro estava tudo aqui dentro, não podia nem entrar mais, né? Já tinha tomado a casa, o fogo já tinha tomado tudo a casa, tinha destruído tudo já. O corpo de bombeiros apareceu 6 minutos após a chamada, mas a força e rapidez das chamas acabou afetando 3 cômodos da casa. A Defesa Civil também esteve presente no local e constatou que a casa não teve danos na estrutura, o que restou apenas a luta para reconstruir tudo no dia seguinte. Você não acredita, né? Porque me ligaram, Cirlei, vem embora, porque sua casa pegou fogo e você perdeu tudo. Você não acredita. Aí a minha patroa veio me trazer. Na hora que eu subi na rua aqui de frente, que eu vi o corpo de bombeiro, tudo interditado, e não tinha mais nada. No sábado, familiares fizeram uma força-tarefa para iniciar a limpeza dos destroços, e enquanto acontecia, a solidariedade das pessoas tomava conta. Vizinhos e conhecidos dividiam o que tinham para ajudar na reconstrução. Edson Farias, que mora na região, doou uma geladeira. Graças a Deus que a evidência não chegou, né? E só feita material. Então, o pessoal faz uma catadinha aqui, uma ali, e um outro celular aqui, tanto faz. A pessoa precisa, queimou tudo, né? Eu não entrei lá, mas parece que queimou tudo.
E nesse momento tem que ter união do povo, né, para a solidariedade, para a família. Então um doa uma coisa, outro doa outra, volta de novo. A família ainda deve abrir uma vaquinha online, mas por enquanto recebe doações pelo próprio Pix de Sirley. Interessados em ajudar podem enviar dinheiro via o número 253-016-97803 ou diretamente na casa, localizada na rua Marechal Hermes da Fonseca, 233, no Jardim Itamaraty, em Santa Bárbara do Oeste. Isabela Braz para a TV Todo Dia. Quer ajudar a família e os dados correram muito rápido aí na TV? Então você deve acessar tododia.com.br. Tododia.com.br você vê as informações para ajudar essa família a reconstruir. O Choque já pôs aí na tela para você. E também, Choque, nossas redes sociais, no @Jornal Todo Dia, no Instagram e no Facebook, você acompanha todas as informações para saber como pode auxiliar essa família que infelizmente perdeu tudo no incêndio em Santa Bárbara do Oeste. Agora o Igor Sedano volta para mostrar um acidente com vítima fatal lá em Limeira. Vamos acompanhar. Um motociclista ainda não identificado morreu na noite deste último domingo, dia 13 de abril, na Vila Labaque, na cidade de Limeira. Ele teria colidido a moto contra uma árvore na calçada. Essa é a segunda morte de motociclista no final de semana. De acordo com as informações da nossa equipe, a vítima seguia pela rua General Rondon com uma Honda CG Fan 160 cilindradas, sentido bairro, quando teria perdido o controle da moto, colidindo contra uma árvore próximo do número 2000. Testemunhas da região ouviram barulho e acionaram o socorro médico. As equipes da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e também do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, se deslocaram até o local, mas confirmaram o óbito da vítima ainda na via. A vítima não portava documentos e o celular dela também foi danificado, o que dificulta a identificação do motociclista. A perícia da Polícia Civil foi até o local, fez todos os trabalhos e o corpo foi recolhido e encaminhado até o Instituto Médico Legal da cidade de Limeira para a realização de exames complementares. Agora, a Polícia Civil trabalha para identificar o corpo do motociclista. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. 18 horas mais 30 minutos em ponto no seu relógio da TV Todo Dia. E olha, a gente entrou na Semana Santa, né? Daqui a pouco a Páscoa está aí. E os consumidores devem ter cuidados na hora de fazer as suas compras. A Nicole Maia vai trazer todos os detalhes para você. Um céu estrelado. Temos estrelas azuis, vermelhas, douradas. Isso mesmo, estamos falando dos ovos de Páscoa, um doce tão favorito nesse feriadão. Feito de chocolate, ele pode ter recheios cremosos ou brinquedos, mas quais os cuidados que você deve tomar na hora da compra? Pedro Rueda, fiscal do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, alerta sobre as dicas necessárias para realizar uma compra segura. Ele reforça a importância de sempre verificar o conteúdo líquido do produto. Que o conteúdo líquido ele é referente ao produto chocolate, né, ao produto alimentício que está sendo comercializado. Tirando brinquedos que possam estar anexados, toda a embalagem externa, embalagem alumínio embalagem de alumínio que possa estar em volta no ovo, embalagens internas de bombons, por exemplo, se for o caso de ter bombom incluído na parte interna do ovo. Então, excluindo toda a parte de embalagens e brinquedos que possam estar incluídos, você tem que estar atento que o conteúdo líquido é só do produto alimentício, chocolate no caso, né? Mas se você é aquela pessoa que valoriza a mão de obra, que gosta de um sabor caseiro, o ovo de colher tem se popularizado nas últimas Páscoas. Essa é Miriam Cardoso dos Santos, conhecida como Maitê. Ela conversou com a gente sobre a demanda nessa época tão esperada. Essa data de Páscoa é a data mais esperada pelos confeiteiros. Para Maitê e outros confeiteiros, a Páscoa se tornou a data de mais vendas. Sim, é a data que nós mais vendemos. Por incrível que pareça, as datas sazonais, mães, Natal, né, tem as sobremesas natalinas, não vende tanto quanto a Páscoa. Para a compra desse produto artesanal, quais são os cuidados na hora de adquirir? A comercialização de ovo, tanto industrializado quanto caseiro, ele tem que passar pelo mesmo procedimento de indicação de peso.
Se tiver, o peso líquido ele tem que ter a indicação do peso líquido. Ele não pode estar sendo comercializado simplesmente por unidade ou por numeração. Ele tem que ter o conteúdo líquido expresso de uma forma que o cliente não tenha dúvida para o cliente. E o produto ele tem que ser o chocolate. Então, você está vendendo 200 gramas de chocolate, excetuando qualquer brinde, qualquer embalagem que tiver, tanto interna ou externa. E você, prefere o ovo de supermercado ou o ovo caseiro? Nicole Maia para a TV Todo Dia. Obrigado, Nicole. E agora a gente vai para um breve intervalo, mas já voltamos com todas as informações que impactarão o seu dia e também a semana. Fique aí. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Voltamos, obrigado pela sua companhia no terceira edição do Jornal Todo Dia desta segunda-feira. E a gente vai falar com o nosso correspondente, Guilherme Perangeli, lá em Campinas, porque a cidade está fazendo uma série de ações voltadas ao bem-estar dos pets. Vamos acompanhar. Eu tenho informações importantes para você que tem um gato, um cachorro, seu pet e precisa de cuidados veterinários, mas está meio sem grana. Aqui em Campinas, a Prefeitura está disponibilizando serviços voltados ao cuidado de cães e gatos com 2 ações gratuitas em diferentes regiões da cidade. A partir desta segunda-feira, o consultório veterinário móvel começa a operar na Vila União, enquanto o Castramóvel realiza agendamentos para procedimentos de esterilização na Vila Castelo Branco. Essas iniciativas são coordenadas pela Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, a Seclimas, e por meio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. O consultório na Vila União oferece atendimento clínico gratuito, está instalado no Parque Luciano do Vale, fica lá até o dia 15 de maio, então tem um mês ainda para esse atendimento, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, depois da 1 da tarde às 4 da tarde. Os atendimentos acontecem mediante distribuição de senhas por ordem de chegada. Para usar o serviço você tem que ter mais de 18 anos, apresentar um documento com foto e comprovante de residência aqui da cidade de Campinas. Nos atendimentos, os animais passam por avaliação clínica, são microchipados e, se necessário, vacinados. O consultório funciona em containers adaptados, com 3 salas de atendimento veterinário para cada container, além da área administrativa. Cada unidade tem 3 veterinários, um auxiliar de enfermagem e um recepcionista. O objetivo é prevenir doenças e ampliar o acesso à saúde animal em bairros aqui da cidade. Tem também o Castramóvel, que nesta segunda e terça-feira está ali para os moradores da Vila Castelo Branco e de outros 10 bairros da região, está recebendo agendamentos para as castrações gratuitas que vão acontecer mais para frente no Centro Esportivo Brasil de Oliveira. São 1000 vagas, as cirurgias vão acontecer entre os dias 22 e 25 de abril, também lá na mesma região. O serviço é destinado também a pessoas maiores de 18 anos, que têm que apresentar RG, CPF e comprovante de residência. E além da castração, os animais também são microchipados e os tutores recebem orientações sobre cuidados pré e pós-operatórios, além dos medicamentos necessários para a recuperação dos animais. As cirurgias
cirurgias serão realizadas no Castramóvel, um ônibus adaptado que percorre diferentes regiões de Campinas, oferecendo esse serviço de forma descentralizada, ou seja, indo até os bairros. Esses projetos integram ações do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal e tem como foco controle populacional de cães e gatos com impacto direto na saúde pública e na redução do abandono de animais. De Campinas, Guilherme Perangeli para a TV Todo Dia. Valeu, Perangeli, 18 horas mais 38 minutinhos no seu relógio da TV Todo Dia. E olha, amanhã a Prefeitura diz que vai fazer uma obra de recapeamento no Jardim Boêria, em Americana. E olha, nós já fizemos três matérias sobre o tema, umas crateras gigantescas. Então a gente vai chegar lá depois amanhã para ver se realmente a Prefeitura está fazendo. Mas a Isabela Braz vai trazer o histórico dessa rua ali no Jardim Boêria para você acompanhar a partir de agora. Após diversas reclamações de moradores sobre buracos no asfalto da Rua 5 do Jardim Boêria 2, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Americana deve iniciar os serviços de recomposição asfáltica na próxima terça-feira. A informação foi confirmada pela pasta TV Todo Dia após uma moradora enviar imagens de um cano estourado dentro do buraco nesta quinta-feira. Segundo o Departamento de Água e Esgoto de Americana, a execução do serviço do vazamento já foi concluída nesta sexta-feira. O asfalto da via vem tendo problema há cerca de 4 anos, até chegar na situação onde inicialmente moradores precisaram utilizar galhos e placas de madeira para evitar quedas e acidentes no local. Mesmo com reclamações feitas para o serviço público, só atualmente placas de sinalização foram colocadas adequadamente no recinto. No penúltimo contato, em 10 de março, a Prefeitura de Americana havia informado que a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos possui um problema na galeria que precisa ser refeita, assim como a pavimentação. A TV Todo Dia seguirá acompanhando a resolução do problema. Isabela Braz para a TV Todo Dia. Daqui a pouco já poderia pôr um bolo, umas velhinhas ali, porque já estava completando aniversário, né, gente? Não pode, uma coisa é um buraco aqui, outro ali, isso acontece na zeladoria, não dá para cobrir tudo, mas o estado que está essa rua que você viu aí, infelizmente a Prefeitura tem que agir rápido, não pode deixar do jeito que está, porque pode uma criança cair lá, morrer, não sei, tomara que isso não aconteça, né? Mas tá ali o cenário pronto para uma coisa trágica, então a Prefeitura tem que fazer a obra lá, e até você viu um vazamento lá também, né? Um vazamento de água. A Americana já tem vários problemas com isso, inclusive no nosso especial de 100 dias, o prefeito Chico Sardelli falou que realmente o DAI, que é o Departamento de Água e Esgoto, deve ser concedido à iniciativa privada. Então a gente vai ficar de olho nessas movimentações, mas a Prefeitura, tomara que realmente ela faça o seu papel amanhã e tire esses buracos lá da rua, essas crateras, né, com vazamento de água, enfim, cada vez mais grave, precisa tomar uma atitude o mais rápido possível. E essa matéria a gente recebeu pelo nosso WhatsApp. Eu sempre abro as edições dos telejornais falando para você. Choque vai pôr na tela para você aí o WhatsApp, é o 19-3471-2700. 3471-2700. Obrigado, Choque. Então, várias pessoas entraram em contato no nosso WhatsApp, a gente levou uma equipe lá, depois levou de novo, até resolver o problema. A gente vai acompanhando até resolver o problema. Bom, ainda falando sobre Semana Santa, você viu aqui uma reportagem especial sobre os ovos de Páscoa. E agora a Nicole, que está acompanhando todas essas pautas, vai trazer para você uma feira do peixe lá em Sumaré, muito tradicional, principalmente para os consumidores que desejam esse tipo de produto na Semana Santa. Vamos acompanhar. A tradicional Feira do Peixe de Sumaré já começou as atividades e segue movimentando a cidade nessa Semana Santa. O atendimento vai de segunda a quinta-feira, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. E na sexta-feira, das 8 horas ao meio-dia. A feira acontece no coração da cidade, na Praça da República, bem em frente à estação ferroviária. Por lá, os consumidores encontram uma grande variedade de pescados frescos. A feirante Vanessa Mazieiro, que atua na feira há 15 anos, conta quais os peixes são os campeões de venda nessa época. Tem um pessoal que gosta mais de pescados de água doce, pescados de mar, né? E assim vai. Os mais conhecidos, né? Tilápia, a sardinha, a corvina do mar e o pintado, né? Que são pescados mais conhecidos e mais fáceis de preparo, vamos dizer assim. A diretora da Vigilância de Saúde, Denise Barja, dá algumas dicas e orientações importantes para o consumidor na hora de adquirir o pescado. A gente precisa ver a aparência, o odor, né, e o armazenamento.
Então a aparência seria legal a pessoa ver se os olhos estão brilhantes, se a pele está firme, a escama está firme na pele, se as guelras estão bem vermelhas, né, para poder garantir a boa qualidade do produto. José de Nadai faz questão de manter viva a tradição. Todo ano ele compra um peixe para preparar na Semana Santa com a família. Na verdade, na Semana Santa eu sempre venho comprar. Na outra época do ano não, mas sempre venho aqui, muito bom. Como eu sou católico, é para manter a tradição, né? Então eu venho aqui comprar e consumir com minha família. Denise explica que equipes da vigilância vão realizar fiscalizações na Feira do Peixe 2 vezes ao dia, garantindo que todos os critérios de segurança para o consumidor sejam cumpridos. Pode vir sem problema, nós estamos fazendo as fiscalizações e as orientações para eles, né? Mas você pode ver que aqui está excelente o acondicionamento, né? E a gente está com as feiras até que dia, Adri? Até o dia 18. Até o dia 18 nós estamos com as feiras do peixe aqui em Sumaré. Vanessa afirma que está confiante e tem boas expectativas para as vendas durante a Semana Santa. Todo ano a gente zera a banca, todo ano, né? Geralmente a gente trabalha até sexta-feira, ao meio-dia. Então, tipo, tem sexta, já teve algumas Semanas Santas que sexta-feira a gente não tinha mercadoria para trabalhar, né? Senão a gente trabalha até o meio-dia. E a gente espera que esse ano, quinta-feira, já zere tudo. A programação completa da Feira do Peixe e de outras feiras da região você confere no portal da TV Todo Dia. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Aquele peixinho na grelha, hein? Bom demais. Se você está jantando, então eu não estou te fazendo vontade. Agora, se você ainda vai comer, tiver um peixinho aí, já faz na frigideira rapidinho, mas na Semana Santa, na Sexta Santa, se chama a família no domingo de Páscoa para fazer esse peixinho, tá certo? 18 horas mais 44 minutinhos, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus tem conectando você ao mundo. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver Bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. E o União Barbarense está disputando o acesso da Série A4 para a Série A3, mas não teve um bom início fora de casa. Quer saber tudo sobre a partida? Então fique bem atento na reportagem de João Victor Viana. União Barbarense começou atrás na disputa das semifinais da Série A4 do Campeonato Paulista. Jogando fora de casa, o Leão perdeu por 3-2 para o Araçatuba e vai precisar reverter o resultado jogando em Santa Bárbara do Oeste. O jogo começou ótimo para a União. Logo aos 3 minutos da primeira etapa, Fabrício avançou pelo lado direito do campo e cruzou na área. A bola foi na cabeça de Lucas Lotto, que ganhou pelo alto e abriu o placar para o Alvinegro. União soube controlar o adversário no primeiro tempo e sofreu pouquíssimos riscos. O chute mais perigoso do Araçatuba saiu aos 38 minutos com o centroavante Gustavo França. O goleiro Ivo Ricardo não teve dificuldades para fazer a defesa. E o segundo tempo reservou uma chuva de gols com vantagem para os mandantes. Aos 6 minutos, escanteio cobrado na primeira trave, Caio Bahia desviou e ela bateu em Natan Índio antes de entrar. O gol foi dado contra do volante do União Barbarense.
A equipe de Santa Bárbara não se abalou e 1 minuto depois voltou a ficar à frente do placar. Cruzamento feito por Lucas Lotto da esquerda e Daniel Cruz antecipou a marcação e o goleiro e empurrou para o gol. 2-1 para o União. Aos 21 minutos, o Aia empatou novamente. Desta vez com Gustavo França, ex-jogador do Rio Branco, que acertou um belo chute de perna esquerda de fora da área. Ivo Ricardo se esticou todo, mas não conseguiu evitar o gol. E aos 33 minutos veio a virada do Araçatuba. Novamente em cobrança de escanteio pelo lado direito da defesa, a marcação do União cochilou e Mateuzinho, livre na segunda trave, só empurrou para o gol sem nenhuma dificuldade. O jogo da volta acontece no próximo sábado, às 3 da tarde, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara do Oeste. Para se classificar à final e conquistar o acesso para a Série A3 do próximo ano, União precisa vencer por qualquer placar. Por ter a melhor campanha, o empate no agregado dos 2 jogos favorece o Leão da 13. João Victor Viana para a TV Todo Dia. União Barbarense, vamos treinar o escanteio aí, defesa de escanteio, gente do céu. Os gols aí, e numa partida tão decisiva quanto essa, fica a minha cornetada aqui. Difícil tomar esses gols, hein? Vamos melhorar aí, porque a gente, aqui na TV Todo Dia, prestigia os times da nossa região. Fizemos ampla cobertura do Rio Branco, infelizmente não subiu, e agora estamos fazendo também, concomitantemente, a do União Barbarense. A gente segue aqui, porque às vezes fala, mas é futebol, mas imagine, os times nas divisões maiores aí do Campeonato Paulista, movimenta a economia, os times da capital vêm jogar, lota o estádio, enfim, é bom para todo mundo que os times da região consigam cada vez mais sucesso. E lá em Campinas, o Guarani, outro time da região, também não teve um bom resultado, mas desta vez pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O Vladimir Catarino traz os detalhes da partida. Com a presença de quase 6 mil torcedores, o Guarani estreou na Série C do Campeonato Brasileiro jogando em casa contra o Maringá na tarde deste domingo. A expectativa do torcedor era grande, afinal o time não jogava há 45 dias, desde o final do Campeonato Paulista. E essa expectativa inicial acabou se convertendo em alegria. Afinal, no primeiro lance da partida já teve o gol do Guarani. Cobrança de falta do meia Caio Melo passou ao lado da barreira e entrou no canto esquerdo do goleiro Rafael, que até pulou na bola, mas não alcançou. Comemoração do Caio Melo, dos jogadores e também do torcedor bugrino. Na sequência da primeira etapa, o Guarani teve oportunidades para ampliar o placar, mas viu o time do Maringá crescer na reta final da primeira etapa e chegar ao gol de empate. Negueba, numa jogada de muita qualidade pelo setor esquerdo, passou pelo zagueiro bugrino, trouxe para dentro e tocou no cantinho do goleiro Fred Conte, que até se esforçou, mas não alcançou. Gol de empate do Maringá e festa dos aproximadamente 100 torcedores paranaenses que estiveram no estádio do Guarani. O Bugrinem conseguiu assimilar o gol sofrido e já tomou o gol da virada. Mais uma jogada dentro da área, num bate-remate, o atacante Maranhão, em situação de impedimento, acabou batendo forte no ângulo do goleiro Fred Conte. Se esforçou, mas não alcançou. Como não há arbitragem de vídeo na Série C do Campeonato Brasileiro, o gol do Maranhão foi validado, 2-1 para o Maringá. No segundo tempo, o Guarani não teve outra alternativa a não ser partir para cima em busca pelo menos do gol de empate. E conseguiu. Na jogada de Pablo Baianinho, ele foi derrubado por Bruno dentro da área. Reclamações dos jogadores do Maringá, mas o árbitro da partida não teve dúvidas e marcou o pênalti. Rafael Bilu pegou a bola com muita tranquilidade, deslocou o goleiro Rafael e marcou o gol de empate. Festa do torcedor bugrino, tudo igual, 2-2. Na sequência da segunda etapa, os dois times criaram oportunidades, mas quando o resultado parecia ser mesmo de empate, o gol do Maringá acabou jogando um balde de água fria no torcedor do Guarani. Após jogada pelo setor esquerdo do time do Guarani na defesa, direito do ataque do Maringá, cruzamento dentro da área e Matheus Sarará, jogador do Guarani, tentou tirar, acabou jogando contra o próprio patrimônio. Gol contra de Matheus Sarará aos 49 do segundo tempo e muita festa do torcedor do Maringá, que venceu o jogo pelo placar de 3-2. Com o final do jogo, vaias do torcedor do Guarani, claro, reclamando do rendimento do time na partida. Guarani volta a campo agora no próximo domingo, jogando fora de casa contra o Brusque em Santa Catarina. Vladimir Catarino para a TV Todo Dia. E o grande rival do Guarani, a Ponte Preta, também jogou. Catarino volta para mostrar como é que foi.
Em um jogo de nível técnico fraco, principalmente no primeiro tempo, Ponte Preta e Figueirense empataram em 1-1 no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, no último sábado, na abertura da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Alberto Valentim voltava a campo depois de 45 dias após o término do Campeonato Paulista, sem muitas novidades no time titular. Manteve a base da competição estadual. Na primeira etapa, a única chance de perigo foi do time da Ponte Preta, num arremate de Jean Dias, de fora da área. A situação melhorou no segundo tempo, com um pouco mais de movimentação devido às mudanças feitas pelos treinadores. O primeiro gol do jogo foi marcado pelo time da casa. Após cobrança de falta pela lateral direita, Samuel fez o cruzamento na área, o zagueiro Simon da Ponte Preta não marcou e Marisson, artilheiro do Figueirense na temporada, subiu de cabeça para fazer 1-0 e comemorar com o seu torcedor. Depois do gol, a Ponte Preta começou a criar mais oportunidades e após a entrada do meia Elvis, um dos jogadores mais experientes do elenco ponte-pretano, a Macaca criou mais oportunidades. E o gol de empate saiu exatamente dos pés de Elvis. Após jogada pelo setor direito do campo de ataque ponte-pretano, o meia deu uma assistência com açúcar para o jogador Serginho, que de primeira bateu com força, sem chances de defesa para o goleiro do Figueirense. Serginho comemorou bastante, afinal foi o primeiro gol dele com a camisa da Ponte Preta nesta temporada. Após o gol de empate, a Ponte criou ainda diversas oportunidades, mas acabou esbarrando na ansiedade dos seus jogadores e nas defesas feitas pelo goleiro William. Final das contas, empate pelo placar de 1-1. A Ponte Preta agora volta a campo pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro no próximo sábado. O time vai jogar às 16h contra o Retrô de Pernambuco, partida que vai ter portões fechados devido a uma punição por parte do STJD. Vladimir Catarino para a TV Todo Dia. E agora o Igor Sedano volta com os outros destaques do esporte. Muito bem, para você que nos acompanha na TV Todo Dia, bora com as informações do esporte a partir de agora, hein? Vamos lá, tivemos a definição do campeonato da Série A3 do Paulista, tivemos a segunda partida da final neste final de semana entre Monte Azul Paulista e também Sertãozinho. E o Sertãozinho é o campeão após conseguir segurar o empate, né, em 1-1 no segundo jogo, né? O Sertãozinho acabou se consagrando campeão da Série A3 do Campeonato Paulista. Venceu a primeira partida por 4-2. Isso mesmo, 4-2 para a equipe do Sertãozinho, né? Agora as equipes vão disputar a Série A2 do Campeonato Paulista, né? E os dois clubes aí que conseguiram acesso. O Sertãozinho então confirmou o tetracampeonato e se sagrou o maior vencedor da história da divisão com os títulos de 71, 2004, 2016 e agora em 2025, tá? O Sertãozinho fez 3-1 no primeiro jogo, jogando em casa, e aí Monte Azul Paulista segurou 1-1, final das contas 4-2 para o Sertãozinho, que se consagrou campeão da Série A3. Deixa eu trazer aqui informações sobre o Santos. O Santos lançou nesta segunda-feira uma mais nova camiseta, né, uma listrada para essa temporada. Ficou bonita, viu? O Santos lançou, então, em aniversário de 113 anos do clube, o uniforme 2 para a temporada. A camisa na versão torcedor custa R$ 399,99. O uniforme é listrado em preto e branco, com um detalhe amarelo na gola. Na manga e na gola há detalhes pixelados como referência aos games. Segundo o Santos e a Umbro, a camisa 2 tem o objetivo de estreitar os laços históricos do clube com as atuais gerações. O uniforme listrado em preto e branco ganhou detalhes pixelados com uma estética modernista. A gola em V tem acabamento em amarelo e os pixels possuem efeito quadriculado. A camisa 2 tem pré-venda no site exclusiva nas lojas oficiais do clube, no santosstore.com.br e no e-commerce da Umbro, www.umbro.com.br a partir desta terça-feira. Então, lembrando, valores aí R$ 399,99 na versão torcedor. Deixa eu trazer aqui duas informações internacionais referentes ao esporte. Primeiro sobre o futebol e depois sobre o esporte em geral. O Luka Modric, né? O Luka Modric
jogador aí que se destacou, né? O croata Luka Modric, que já foi o melhor do mundo, ele se tornou o proprietário de um clube da segunda divisão da Inglaterra, tá? Ele segue atuando pelo Real Madrid, porém o croata também já pensa fora dos gramados. Segundo a imprensa espanhola, ele se tornou um dos donos do Swansea, o clube inglês que disputa a segunda divisão da Inglaterra. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o projeto é um investimento futuro que pretende ajudar o time galês a retornar à disputa da Premier League e se consolidar na elite do futebol inglês. O Swansea já apareceu 2 vezes na primeira divisão do futebol inglês, apesar de ser um time galês, tá? No Real Madrid desde 2012, Luka Modric tem uma relação grande com o futebol britânico. Investir em um clube que era, né, uma área que interessava ao croata já há muito tempo, com o objetivo de continuar envolvido com o futebol, e ele quer se aposentar logo, né? Ele já está com uma idade assim, um pouquinho mais avançada, então ele já pode se aposentar, agora fazendo mais esse investimento no ramo do futebol. Agora a gente parte para as Paralimpíadas e também Olimpíadas de Inverno de 2026, que vão acontecer em Milão e Cortina. Eles revelaram as tochas das Olimpíadas e Paralimpíadas de Inverno de 2026. Objetos apresentam design minimalista, têm materiais recicláveis na composição e poderão ser usados até 10 vezes durante o revezamento que começará no fim deste ano. Então, o comitê organizador de Milão Cortina D'Ampezzo revelou nesta segunda-feira as tochas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de 2026, com o nome de Essential, né? Na tradução para o português, os icônicos objetos têm um design minimalista inspirado na escola italiana e são compostos principalmente por materiais recicláveis. De acordo com os criadores, a ideia é destacar a chama que ficará centralizada e passar uma mensagem sustentável também. O lançamento das tochas aconteceu simultaneamente em 2 lugares, com atletas italianos. No Trinê de Milano, um museu de Milão, né, o evento teve a participação de Stefania Belmondo, dona de 10 medalhas olímpicas no esqui cross country e responsável por acender a pira dos Jogos de Inverno de Turim em 2006, e Bevil, bicampeã paralímpica na esgrima em cadeiras de rodas. Na Expo 2025 em Osaka, no Japão, a divulgação foi feita por Martina Cairone, que ganhou 3 ouros paralímpicos no atletismo, e pela patinadora Carolina Krosner, bronze em Sochi em 2014. Então aí, já os preparativos, a tocha olímpica, né? Ela foi ali, de fato, divulgada, tanto a olímpica quanto a paralímpica, foi divulgada já pelas suas sedes. O evento acontecerá apenas em 2026, lembrando que é Olimpíadas e Paralímpicas de inverno, né? Ou seja, no frio ali, tem esqui, tem tudo para você poder acompanhar, certo? A gente volta numa próxima edição aqui do Esporte na TV Todo Dia. Tchau! Beleza, Igor? Obrigado. Ponto final na terceira edição do Jornal Todo Dia desta segunda. Fique com a nossa programação e se você tiver querendo saber todas as notícias da nossa região, tododia.com.br, acesse o nosso portal. Eu vejo vocês amanhã. Até lá!